E o Palmeiras, hein, que resolveu tirar o escorpião do bolso e tá apostando alto em contratações de peso, mas tem muita gente achando que o Verdão tá errando rude. Mas acho que é um investimento muito alto para o clube brasileiro, para um jogador dessa idade, 29 anos, que é um bom jogador, inegavelmente, mas não é um jogador que... Eu não acho que ele vai fazer ele não vai desequilibrar brutalmente, ele não é um protagonista. Ele não é o Hulk. Você vai ver no vídeo de hoje as críticas do Mauro César, o posicionamento de alguma parte da imprensa a favor do Verdão e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. E rapaziada, eu preciso falar com vocês sobre outra coisa. Vários de vocês aqui no canal me pediram para parar de fazer propaganda de casa de apostas, que não era o tipo de produto que vocês queriam ver aqui nos conteúdos. E olha, eu ouvi vocês. Vocês realmente têm razão sobre isso. E é por isso que eu resolvi trocar esse espaço que eu dava para esse tipo de anúncio por algo que realmente agregue valor para você, que faça a diferença na sua vida. Para você que tá cansado de trabalhar e não ver resultados, para você que quer mudar a sua realidade financeira, eu resolvi trazer algo que realmente agregue valor para você, que vai mudar, transformar a sua vida. Quero te apresentar um método que já transformou a vida de centenas de pessoas, que é simples, é direto do celular e o melhor, você nem precisa aparecer. É um método para você que tá cansado de viver sem dinheiro e quer finalmente vencer na vida, que acredita que chegou a sua hora. Então chega de dar desculpa, chega de dizer que não dá. A oportunidade para você mudar tá aqui, agora, na sua frente. E você deve estar falando... Mas Rodrigão, o que é isso? Do que é que você tá falando? Calma. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui, também no primeiro comentário fixado, para você acessar. E lá o Ian vai te explicar muito melhor, vai te dar detalhes sobre o que é que você tem que fazer e como, para você aproveitar essa oportunidade. Mas cara, não deixa passar. Lembra, eu tô aqui agora trazendo uma oportunidade pra você, aproveita ela mesmo. Porque não é sobre sorte, não é sobre o acaso, não é sobre amanhã, é sobre atitude e tem que ser agora. A sua hora é agora. Então clica no link, tá no comentário fixado, na descrição do vídeo e descobre agora como é que você vai mudar a sua história. A minha parte eu já fiz. E você, vai fazer a sua? O Palmeiras se mexeu no mercado de transferências, contratou o Paulinho do Atlético Mineiro, fez propostas pelo Andreas Pereira, tá mirando também ali a contratação do Vitor Roque do Barcelona e não para por aí, com muita gente achando os movimentos do Palmeiras muito interessantes para a próxima temporada. Agora seria, assim, pensando, sonhando, seria um ótimo reforço para o Palmeiras. O Andreas Pereira, infelizmente, ficou marcado por aquele lance, e não podia ser diferente, porque é um lance muito decisivo. Foi afastado, né? Mas é um simplismo bobo. Foi afastado. A gente achar que o Andreas é aquilo, né? Da própria passagem dele pelo Flamengo, vocês se lembram, era um empréstimo, e mesmo depois daquele lance, discutia-se a possibilidade do Flamengo ficar com ele, em definitivo. Então é muito simplista, é inevitável a gente lembrar daquele lance, mas ele foi muito mais do que aquele lance. Ele chegou à seleção brasileira, ele que nem nasceu no Brasil, né? Mas fez questão de jogar pela seleção brasileira. Mas o Mauro César não gostou nem um pouco desse ímpeto todo do Palmeiras no mercado e acha que o Verdão tá exagerando aí no oferecido pelo Andreas Pereira. Se liga. Um cara que comete um erro daquele não tem condição de continuar. Ainda houve uma tremenda passada de pano. Eu acho tudo bem, não foi de propósito, mas é um erro que não passa em branco. Não tem como, entendeu? Se bem que o erro não é só dele, né? O erro era da bagunça que era o time. Ele nem era o cara que tinha que estar naquela posição naquele momento do jogo, mas o time era uma grande zona, né? Taticamente, tecnicamente, o time só jogava na intuição e ele se apresenta para fazer uma saída de bola e comete um erro que não pode cometer. Uma bola também que o Davi Luiz passou no momento, digamos assim, que não era o mais adequado, né? E aí acontece aquilo. Tem um erro também do próprio goleiro, a bola era defensável, acho que o Diego Alves não fez uma grande atuação, os 2 gols do Palmeiras eu acho que ele foi mal, mas enfim, essa é uma velha história. Eu não acho que faltou frieza, não tinha clima nenhum para ele continuar, nenhum clima. Aquele erro é um erro imperdoável, não tem essa. Ainda conseguiu depois fazer alguns jogos, fez um gol de vitória lá contra o Tolima, né? Já era do Dorival Júnior, e depois foi embora com aquele discursinho e tal, fizeram todo um trabalho de contenção de crise com jornalistas amigos, né, na mídia. Depois ele deu uma entrevista cretina lá na Inglaterra, como se tivesse sido perseguido aqui duramente. Não foi. Ele era criticado em rede social, mas não teve aquela perseguição. Isso não aconteceu.
Pelo contrário, eu acho até que o pessoal foi muito paciente depois da lambança que ele cometeu, do erro gravíssimo que ele cometeu. Um jogador sem história nenhuma no clube chega, faz uma bobagem daquela, que custou muito caro, vai embora, que é o quê? Aplauso, fica queridinho. Pelo amor de Deus, né? Vamos falar a coisa, a vida como ela é, né? Ele fará 30 e... Ele vai fazer agora no dia 1º, ele faz aniversário, acho que 33 anos, né? Que ele vai complementar. Deixa eu ver aqui. Perdão, 33 não, ele vai fazer 29 anos. 33 é o Oscar, né? Faz 29 anos agora, dia 1º de janeiro, tá? O Andrés Pereira. Ele é titular do Fulham, né, cara? Um cara que, estou vendo aqui os números dele, ele não jogou esse final de semana que estava suspenso, mas ele jogou 15 partidas do Campeonato Inglês, 13 como titular, fez gol, inclusive, no jogo que foi suspenso contra o Liverpool, foi 2-2, né? Foi no sábado da semana passada. É um jogador que normalmente ele joga. Assim, não sei porque que o Fulham venderia, ainda mais vai vender barato, vai custar caro. Eu acho um investimento bem desproporcional, se for coisa de 20 e tantos milhões. Né? Na época, o valor dele estava fixado para o Flamengo em 10 milhões de euros, o Flamengo não contratou, e se me falha a memória, o Fulham contratou por um valor maior, que aquele valor de 10 milhões era um acordo com o Flamengo, não para o mercado. E aí, quando o Fulham se interessou, o United pediu lá, acho que 20, alguma coisa em torno disso. Enfim, mas acho que é um investimento muito alto para um clube brasileiro, para um jogador dessa idade, 29 anos, que é um bom jogador, inegavelmente, mas não é um jogador que... Eu não acho que ele vai fazer ele não vai desequilibrar brutalmente. Ele não é um protagonista. Ele não é o Hulk. Entendeu? Quando chegou no Atlético aqui de forma surpreendente, depois de números modestos, na parte final dele da passagem pela China, foi espetacular. Mega decisivo. Não acho que o André seja um jogador com esse perfil. Né? Acho que o risco que corre o Palmeiras, se contratar por um valor exorbitante, é ele ser o segundo Felipe Anderson. Por quê? O Felipe Anderson também é um bom jogador, não é um protagonista. Não é o cara que vai botar a bola debaixo do braço e vai resolver tudo. E criou-se essa expectativa em parte da torcida, porque quando ele foi contratado, o cara vem da Itália, nem todo mundo que vem da Europa vai chegar aqui e vai desequilibrar. Melhora o nível. Os caras são bons, melhora o nível, mas desequilibrar, ser o jogador que faz a diferença, isso é para uns e outros. Vou dar um exemplo. O Lucas, no São Paulo. O Lucas é um bom jogador, tem ótimas atuações, mas ele não é o cara que entra em campo, o Lucas vai jogar, está todo mundo apavorado, ele vai resolver. Não resolve tudo. Não decide todos os jogos. Tem jogos e jogos, como um bom jogador que ele é. Mas não é esse nível todo. Né? E não é o Romário voltando ao Brasil, evidentemente. Então, eu entendo que o Palmeiras só está nessa volúpia do mercado, na minha visão, porque o Palmeiras não ganhou nada de importante nesse ano que está acabando. Então tem que dar uma satisfação à torcida, tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa. Eu vi muita gente responsabilizando os jogadores depois da perda do título brasileiro, que estava nas mãos do Palmeiras até o jogo contra o Botafogo. Eu acho que tem mais gente responsável, inclusive a comissão técnica, que errou muito no jogo contra o Botafogo, que foi realmente a decisão do campeonato naquela oportunidade, e em casa perdeu a chance de, com o empate, ficar na liderança e marchar para o tricampeonato brasileiro, né? Não conseguiu. Mas acho que isso é reflexo dos maus resultados. Então precisa fazer alguma coisa. É sempre bom lembrar o seguinte, gente, são duas situações aí. O Atlético Mineiro está vendendo o Paulinho e a torcida está reclamando. O torcedor tem que se ligar no seguinte, as pessoas que colocaram dinheiro no Atlético e depois tornaram-se donas do clube, do time de futebol melhor, o Atlético Mineiro SAF, que esse é o nome oficial, Atlético Mineiro SAF, né? Como Botafogo SAF e os outros que são SAF. Quando eles adquirem, cara, é mais um negócio na vida de empresários que tem vários negócios. E o cara não vai ficar queimando dinheiro ali a vida inteira. Aí você pega um Atlético Mineiro que perdeu para o Botafogo com 10 homens, e ao perder para o Botafogo, ele perdeu a chance de jogar esse torneio intercontinental, o Mundial, que agora mudaram de nome. Né? Depois, ele perdeu a chance de jogar a próxima Libertadores. E perdeu a chance de jogar o tal do Super Mundial lá do meio do ano. Então ele perdeu 3 competições internacionais. A perspectiva de faturamento do Atlético para o ano que vem é muito abaixo do que seria se ele tivesse conseguido a classificação para esses torneios. Então, diante disso, é claro que o Atlético tem que puxar o freio de mão. E aí surge uma proposta excelente do Palmeiras para um jogador machucado, 18 milhões, mais 2 atletas. Se botar na ponta aí da calculadora, você vai dar 24 milhões, 25 milhões de euros, com o valor de mercado dos garotos que vão para lá, o menino mais o Patrick. É muito dinheiro, tem que vender, não tem como não vender, ainda mais na situação do Atlético. A outra pessoa fica com raiva. Ele tem que entender o seguinte, esses caras que são os donos, eles não vão perder o poder. A presidente do Palmeiras, se o Palmeiras for mal, ela não vai ser criticada pela Mancha Verde, ela vai ser criticada pela torcida do Palmeiras. E aí ela pode um dia perder uma eleição, embora tenha sido reeleita agora. Veja o caso do Landim. No Flamengo conseguiu ser o cara que levou de 400 e poucos para 1,3 bi de faturamento, ganhou títulos importantes, 2 Libertadores, brasileiro e tal, mas
4 anos sem brigar para valer pelo Brasileirão, 2 eliminações vergonhosas na Copa Libertadores da América, manteve o Marcos Braz em momentos em que o Marcos Braz estava envolvido em muitas polêmicas, como a história do Shopping Center. Ele foi se desgastando, xingado na arquibancada, mesmo com o time ganhando títulos, ganhou a Copa do Brasil nesse ano, ganhou o Campeonato Carioca nesse ano, não passou de mãos abanando, e ainda assim foi marcado pela torcida, e o eleitor, que não é o torcedor, a massa, mas é o eleitor, que é o sócio, que é rubro-negro, vai lá e vota contra ele. E ele perde, ele sai. Ele sai, quer dizer, a história do Landim mostra que nenhum dirigente num clube associativo está seguro. Os do Corinthians ficaram de 2007 até o ano passado no poder. Aí Augusto Melo, que era um cara na política do Corinthians, me parece, o Juca pode confirmar, me parece pouco expressivo para dizer o mínimo, foi lá e ganhou. Ganhou dos caras, daquela turma toda. Por quê? Porque havia uma insatisfação, com um trabalho muito ruim, o clube endividado. O azar do Corinthians é que quem chegou é tão ruim ou pior do que quem estava lá como gestor do clube. Mas houve uma mudança. Mas e você, torcedor? Acha que é inveja do Mauro César ou que ele tem razão? O Palmeiras tá pagando muito por pouco jogador? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, hein?